Hoje em dia, a gente está vivendo um período aqui no Brasil onde muitas pessoas aí dão conselhos errados. A gente vê católicos aconselhando outros católicos a não irem na missa, por consequência, não comungar. Você vê outros católicos falando tão mal dos sacerdotes que outros católicos com a fé mais fraca põem em xeque a validade do sacramento desses sacerdotes. Então, isso é uma coisa que está preocupando muito, está me preocupando muito, né? E eu recebi uma pergunta que, de certa forma, é fruto disso tudo. Então o católico pergunta para mim: Robson, mas a gente está vendo tantos padres tão pecadores, né? Padres que já muitos são acusados já de serem excomungados e etc. Padres que não são exemplo de nada para ninguém. Para que eu devo me confessar com esses padres? Eu não poderia me confessar diretamente para Deus? Então essa é a pergunta que me chegou. Eu não posso confessar diretamente para Deus? Por que eu tenho que me confessar com um padre? Bem, eu vou dar alguns motivos aqui, né? A gente pode usar o catecismo da igreja. Se você é católico, então você acredita no catecismo da igreja, na tradição da igreja, no magistério. Eu vou usar aqui exemplos bíblicos. Então, se você é daquele que tem ainda um pouco de mentalidade protestante dentro de você, a gente também pode usar argumentos bíblicos. Mas independente do argumento que eu usar, isso tem que partir de dentro de você a decisão que você vai tomar, entendeu? Não é o que eu vou falar ou deixar de falar que deve tocar seu coração. Então, eu vou mostrar aqui algumas passagens do catecismo para você saber o que o magistério da igreja diz. Então a gente vê lá em catecismo número 1117, fala o seguinte: graças ao Espírito Santo que a conduz à verdade plena, segundo João 16,13, a igreja reconheceu pouco a pouco este tesouro recebido de Jesus e precisou sua dispensação, tal como fez com o cânone das Escrituras e com a doutrina da fé. Ou seja, da mesma forma que você segue as Escrituras, pelo mesmo motivo você deve seguir os sacramentos da igreja, incluindo a confissão. Porque a igreja que decidiu com o tempo que seria assim. Foi a igreja que decidiu com o tempo como a Bíblia seria. E foi a igreja que decidiu com o tempo que os sacramentos são 7. Então, se você segue a Bíblia, pelo mesmo motivo você deve seguir os sacramentos da igreja. Pelo mesmo motivo. É o que está dizendo essa passagem do catecismo. E ele continua: qual fiel dispensadora dos mistérios de Deus. Assim, ao longo dos séculos, a igreja foi discernindo que entre as celebrações litúrgicas existe 7 que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor. O sentido próprio da palavra quer dizer que sacramentos tem um significado de mistério. Sacramento também significa mistério. Então, com o tempo, a igreja discerniu e percebeu que são 7. No Catecismo 1457 diz o seguinte: conforme o mandamento da igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da descrição, é obrigado a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência, pelo menos uma vez por ano. E a idade da descrição, geralmente, ela é interpretada como em torno dos 7 anos de idade, que é quando a criança já consegue discernir o certo do errado, o bem do mal. 7 anos de idade, é chamada idade da descrição.
Então, com 7 anos de idade, a criança já pode receber a primeira Eucaristia. Pelo menos uma vez por ano, é obrigado. Todo católico é obrigado a receber uma vez por ano. Se você passar disso, na sua próxima confissão, esse é um pecado que você vai ter que confessar também. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão. Então, se você cometeu um pecado mortal e está em estado de pecado mortal, você não pode se aproximar da Eucaristia, você não pode comungar. Mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental. Então você deve primeiro se confessar para depois receber a Eucaristia. De forma alguma você deve receber a Eucaristia tendo cometido um pecado mortal. A menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. Motivo grave, por exemplo, à beira da morte. Você está moribundo, à beira da morte, tem essa exceção. Ou você está numa situação de extremo perigo, numa guerra, por exemplo. As crianças devem confessar-se antes de receber a primeira Eucaristia. E sobre o sigilo da confissão, você vai encontrar lá no Catecismo 1467 e 2490. Fala o seguinte sobre o sigilo. Diante da delicadeza e da grandiosidade deste mistério e do respeito que se deve às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissão é obrigado a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram, sob penas gravíssimas. O Código de Direito Canônico estipula a pena de excomunhão automática, o caso do padre que quebrar o sigilo do sacramento. Também não pode fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Este segredo, que não admite exceções, chama-se sigilo sacramental, porque o penitente manifestou ao sacerdote permanece sigilado pelo sacramento. Então, em hipótese alguma, em alguns países, a lei civil já está querendo obrigar os padres a revelar segredos de confissão, né, em casos de suspeita de algum cometimento de crime e tal. Nem para isso, não pode. Inclusive, para você ter uma ideia, o padre não pode revelar o segredo nem mesmo para você que confessou com ele. Se você confessar com o padre, contar os seus pecados, depois no dia seguinte ou depois de um tempo você voltar a conversar com o padre e falar: padre, lembra daquilo lá que eu te disse na confissão tal? Ele não pode falar sobre isso, nem com você mesmo, inclusive. O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser traído sob nenhum pretexto. O sigilo sacramental é inviolável, por isso não é lícito ao confessor revelar o penitente com palavras ou de qualquer outro modo por nenhuma causa. Então, mais alguma coisa aqui sobre o que o Catecismo fala da confissão. Vou ler aqui o parágrafo número 1470, diz o seguinte: neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento que há de ser sujeito no final desta vida terrestre. Pois é agora nesta vida que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte, e só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave, convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé. O pecador passa da morte para a vida sem ser julgado, conforme João 5:24. Então, a confissão ela abre as portas do céu para você. Pessoa que acaba de se confessar e faz uma confissão perfeita, ela tem a porta do céu aberta. Se ela, por exemplo, uma hipótese, venha morrer na sequência, ela vai para o céu. Ela está livre da condenação ao inferno. Né? As portas do céu se abrem. E isso não tira dela a pena do purgatório, né? Possível. Né? Uma possível pena no purgatório. Mas para o inferno ela não vai.
voltando a pecar, você volta ao estado de perigo, né? Sua alma está em perigo. Mas acabando a confissão, acabou de fazer a confissão, você está em estado de graça. Agora, o que confessar? No Catecismo 1456 fala o seguinte: a declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. No caso do Decálogo, está em Êxodo 20, 17. Só que nós não somos judeus, então nós seguimos o Novo Testamento, os 10 mandamentos cristão. Então, a perfeição de Êxodo 20, 17 você vai encontrar em Mateus 5, 28. Então, para você ver os pecados, fazer o exame de consciência, você tem que analisar os 10 mandamentos, tem que analisar o Sermão da Montanha. São passagens bíblicas que você tem que ter como base para você fazer o seu exame de consciência. E continua: pois às vezes esses pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e conhecimento de todos. Quando os cristãos se esforçam para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. Os que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Então, se você vai se confessar e você esconde algum pecado conscientemente, né? Não que você tenha esquecido, mas se você lembrou e não confessou, a confissão não é válida. Não é válida. Não valeu. Não valeu de nada. Você só fez um teatro. Se você escondeu algum pecado. Pois se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. Então, a diferença de pecados mortais e veniais, né? Somos obrigados a confessar nossos pecados mortais, aquele que certamente levarão nossa alma para o inferno. Mas a igreja recomenda que confessemos também nossos pecados veniais, que são os pecados leves. Embora não nos leve ao inferno por eles mesmos, então, os pecados leves, a gente vai depender da misericórdia divina. Não são eles em si que vão nos levar ao inferno, mas é o julgamento que nós vamos ter depois da nossa morte. Vamos depender única e exclusivamente da misericórdia divina. Na celebração da Santa Missa, confessamos sempre nossos pecados veniais publicamente, no momento litúrgico do meia culpa. Então, os pecados veniais, aqueles leves, nós recebemos a absolvição durante a missa. Fundamentos bíblicos, alguns fundamentos bíblicos, para quem gosta de sola escritura, né? Autoridade, de onde que vem a autoridade de um sacerdote para ouvir confissão de pecados? Aí a gente vai achar em João 21, 17, onde Jesus institui Pedro como pastor de suas ovelhas. E quem são as ovelhas de Jesus? O povo de Deus, o povo da igreja de Cristo. Então, quem é o pastor do povo de Cristo? Pedro. Por consequente, o seu sucessor, o sucessor de Pedro, é o pastor das ovelhas de Cristo. Em Mateus 16, 19, está bem clara essa autoridade, né, que Pedro e o sucessor de Pedro têm de ligar a terra ao céu. São os poderes das chaves de Pedro, do Papa. Está em Mateus 16, 19. Aí vem a autoridade, né? O perdão dos pecados na Bíblia. Em João 20, 23 fala o seguinte: aqueles a quem perdoares os pecados seriam perdoados, aqueles a quem retiverdes seriam retidos. Então aqui não dá margem para outra interpretação aqui. O que os discípulos perdoarem
serão perdoados. O que os discípulos não perdoar, não vai ser perdoado. E a penitência, onde nós encontramos penitência na Bíblia, em Lucas 24:47, que fala: e em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, aqui nós vemos a penitência para a remissão dos pecados, o que acontece no sacramento da confissão. E como que se dá a reconciliação? Na Bíblia, 24:47, a gente encontra: tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o mistério. O mistério, lembra que eu falei? Mistério, sacramento, são sinônimos. E nos confiou o mistério desta reconciliação. Então, para quem quer saber onde está a confissão na Bíblia, aqui, o sacramento da confissão, Lucas 24:47. Agora sim vamos responder a sua pergunta. Mas por que confessar o sacerdote e não diretamente para Deus? Então, no Catecismo número 1491, a gente vê a divisão, como se dá esse sacramento, como que ele é dividido. Fala o seguinte: o sacramento da penitência é constituído de 3 atos do penitente e da absolvição dada pelo sacerdote. Os atos do penitente são arrependimento, né, que é o exame de consciência, a contrição, é você se arrepender, né, primeiro passo, primeiro ato. A confissão ou manifestação dos pecados ao sacerdote, que é a acusação, é o julgamento. E o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação, que é você sujeitar o seu corpo à vontade da sua alma. Então, é dividido em 3 partes, esse sacramento, 3 atos. E o próprio catecismo vai nos trazer o próprio Cristo como exemplo de confissão, como exemplo desse sacramento. No Catecismo da Igreja, número 1851, fala o seguinte: é justamente na paixão em que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo, que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade, incredulidade, ódio assassino, rejeição e zombarias da parte dos chefes e do povo, covardia de Pilatos e crueldade dos soldados, traição de Judas, tão dura para Jesus, negação de Pedro e abandono da parte dos discípulos. Mas na própria hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. Então é na paixão, morte e ressurreição, é no tríduo pascual que surge especificamente esse sacramento. Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é nessa paixão, morte e ressurreição que nós devemos nos espelhar, ter como exemplo, né, de confissão perfeita. E você lembra que eu falei, o catecismo fala que é dividido em 3 atos. O primeiro ato, contrição. Uma contrição mesmo imperfeita, ou seja, feita apenas por temor a Deus, é válida e considerada como sendo um avançar na vida espiritual. Então, uma contrição perfeita é aquela que você faz por amor a Deus, por medo. Se você faz a confissão por medo de Deus, por medo de ir para o inferno apenas, não é uma contrição perfeita. Mas mesmo assim ela é válida. Ela é válida. E é considerada como um avançar, um caminhar em direção da confissão, da contrição perfeita. Onde a gente vê na Bíblia uma contrição perfeitíssima, que nós devemos nos espelhar? Na própria contrição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lembremos, Jesus Cristo, ele é homem como nós em tudo, igual a nós em tudo, menos no pecado. Só que ele se fez pecador. Embora ele não tenha pecado, ele se fez pecador. Tomou para si os pecados da humanidade. Nós temos que lembrar disso. Embora ele não tenha pecado, ele tomou para si os nossos pecados. E a partir disso, ele seguiu esses 3 passos, esses 3 atos da confissão.
Primeira contrição perfeitíssima. Onde a gente vê a contrição de Cristo? No momento onde ele vai para o Getsemane. Pegamos Lucas 22, do 39 a 45. Como foi a contrição de Cristo? Abre aspas. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhando-se, orava ao Pai: se é de teu agrado, afasta-se de mim esse cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se e foi com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Então aqui a gente vê a contrição perfeita. Cristo sentiu o peso do pecado. Sentiu a dor que uma pessoa sente quando está em estado de pecado. Fez a devida, perfeita contrição. Mesmo ele não tendo pecado, ele fez a contrição. Ele sentiu as dores do pecado, o peso do pecado. Chegando ao ponto de suar sangue, como diz Lucas. Então, esse primeiro ato, até Jesus Cristo cumpriu, que é o da contrição, que é o que nós fazemos quando nós fazemos um exame de consciência. E o segundo ato é a acusação, né? É a confissão propriamente dita, é você ser julgado pelo padre. Por isso que um padre só pode ouvir confissão sentado, o padre não pode ouvir uma confissão de pé. Porque um juiz, quando ele ouve uma testemunha, alguém, ele está sempre sentado. Por isso que o padre tem que estar sentado para ouvir uma confissão. Então o segundo ato é a acusação, é uma prévia do nosso juízo particular, o momento onde o homem encara de frente os pecados dos quais é acusado e assume a responsabilidade. Então por isso que nós devemos confessar diante do padre, para nós encararmos o nosso pecado. E Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele foi julgado por pessoas que não estavam gabaritadas para julgá-lo. Ninguém nesse mundo estava gabaritado para julgar o Nosso Senhor. Mesmo assim, ele foi julgado por pessoas, pelos sacerdotes, por Pilatos. Em que momento Jesus foi julgado pelos seus pecados? Mateus 26, 57 ao 66 diz o seguinte: os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte. Mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se duas testemunhas que disseram: este homem disse, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: por Deus vivo, conjuro-te que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: sim, além disso eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A estas palavras, o sumo sacerdote rasgou-lhe suas vestes, exclamando: que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: merecem a morte. Jesus, perfeitíssimo, Deus santíssimo, sendo julgado por homens, pecadores. Em Marcos, o julgamento dele continua. Marcos 15, do 1 ao 5 e 13, versículo 15.
Logo pela manhã se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e com todo o conselho, e tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Ele lhe respondeu: Sim. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos perguntou-lhe outra vez: Nada respondes? Vê de quantos delitos te acusam? Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Eles tomaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos replicou: Mas que mal fez ele? Eles clamavam mais ainda: Crucifica-o! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus depois de açoitado para que fosse crucificado. Jesus Cristo, sendo julgado por pessoas ímpias, indignas de julgá-lo, e eu, você, outros católicos, achando que nós não podemos fazer o mesmo, né? Eu me acho tão bom, tão santo, como que um pobre padre pecador vai me julgar? Quem estava à altura de julgar Nosso Senhor? Ninguém. Mesmo assim, ele se humilhou, se submeteu ao julgamento dessas pessoas. Mas não para por aí, tem o terceiro ato, a penitência. São os atos de reparação ao prejuízo causado pelo pecado. Então, o primeiro ato a gente vê lá no Catecismo número 1453, 1492, o segundo ato no Catecismo 1455 e o terceiro ato da Confissão, Catecismo 1494, que é a penitência. Nós fazemos a contrição, o exame de consciência, nos confessamos e depois vem a penitência. E onde foi a penitência perfeitíssima? A maior penitência que alguém poderia fazer, poderia pagar, poderia cumprir. Onde nós achamos isso? Lucas, capítulo 15, versículos 17 ao 24 e versículos 36 e 37. Abre aspas. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça como uma vara, cuspiam nele e punham-se de joelhos como para homenageá-lo. Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram fora para o crucificar. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram-se as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de uma vara. Deu-lhe para beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. Você suportaria? Eu pergunto para você que está me assistindo. Você suportaria uma penitência dessa? Jesus merecia uma penitência dessa? E você se acha de cima do seu pedestal maior do que o próprio Jesus Cristo? Não, eu não posso me confessar por um padre. O padre é pecador. Ele vai me dar penitência para me cumprir. Eu quero confessar diretamente para Deus. Jesus, quando ele assumiu os pecados da humanidade, ele foi e se confessou diretamente para Deus. Ele foi e falou: oh, meu Deus, os humanos pecaram, perdoe eles e fica por isso mesmo. É assim que ele fez. Quando Jesus assumiu o pecado da humanidade, ele confessou diretamente para Deus. E para concluir, vem a reconciliação.
Depois de uma confissão bem feita, vem a nossa reconciliação. E até isso as Escrituras nos mostram, onde a gente vê a reconciliação perfeitíssima. João 20, 19 ao 21. Abre aspas. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes ele, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Repetiu, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Assim como aconteceu com os discípulos, o pecado nos fecha as portas. Mas a confissão faz com que Cristo venha em nosso auxílio e entre, mesmo a porta ainda estando fechada. A alegria que sentimos após uma confissão bem feita nos traz a paz de Cristo e nos faz seus discípulos. Essa é a reconciliação de um católico. Então, meu irmão, siga o exemplo de Jesus Cristo, tenha humildade, se humilhe, se sujeite ao seu sacerdote, seu padre, mesmo você sabendo que ele não merece. Quando você se confessa, você está confessando não para o padre, mas para Deus, para Cristo, que está em persona Cristo. O padre está em persona Cristo. É para Cristo que você está se confessando. É para Cristo que você está pedindo perdão. E é Cristo que vai te perdoar. E se você se confessar e o padre querer amenizar seus pecados, você se confessar e o padre falar, não, meu filho, não é bem assim, isso não é pecado, isso não é mais pecado, isso não tem importância. Você tem que falar, padre, eu não estou pedindo sua opinião. Padre, não é momento de direção espiritual. Quando eu quiser direção espiritual, eu venho me pedir para o senhor. Agora eu estou querendo me confessar, e isso está pesando na minha consciência. Eu quero que você me perdoe disso e ponto final. Não quero conselho. Não é momento para conselho besta. Você chega para o padre no momento da confissão, pede a bênção. Bênção, padre. Você fala quando foi a última vez que você confessou. Você fala seus pecados, não precisa especificar, dar detalhes dos seus pecados. Fale apenas aquilo que é o suficiente para o padre compreender o seu pecado. E diga também, procure dizer quantas vezes você cometeu ele. Isso depois de ter feito um exame de consciência, uma contrição. E após a confissão, pague a penitência. Não espero ter ajudado, meu irmão. Seja humilde. Jesus Cristo, que é Deus Rei dos Reis, que é Deus, foi humilde.